A conversão de Saulo de Tarso, segunda parte. Você vai gostar, com certeza, tem muita coisa para você aprender com esta mensagem. Graças a Deus, amém? Por isso, meus irmãos, obrigado porque vocês estão conosco aqui em nosso canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Agora vamos para a infalível Palavra de Deus. O texto de hoje, continuamos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, só que agora a partir do versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, continuamos no livro de Atos, continuamos falando sobre a conversão de Saulo de Tarso e hoje é a segunda parte. Mesmo assunto, mas muitos detalhes importantes que vão falar profundamente aos nossos corações. Primeiro tópico da mensagem de hoje, pastora Sara. A cegueira de Saulo. Texto bíblico. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Aleluia. Meus irmãos, meus amigos, muitos detalhes aqui no texto lido, mas o detalhe maior aqui, a cegueira de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso já estava cego, por quê? Porque ele era religioso, mas estava completamente cego, espiritualmente falando. Porque há 2 tipos de cegueira: a cegueira física, como é o meu caso aqui, que eu não vejo nada, e a cegueira espiritual. Mas a pior cegueira não é a cegueira física. Porque eu tenho problema de cegueira física, mas, graças a Deus, a minha visão espiritual é aberta. É por isso que eu estou pregando aqui. Pregando para milhares, para milhões de pessoas. Por quê? Porque Deus abriu o meu entendimento. Quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 4, lá está escrito que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás. É por isso que está escrito na Bíblia, na primeira epístola de João, que o mundo jaz no maligno. O maligno, que é Satanás, ele tem cegado. O Deus deste século, que é Satanás, cegou. Então o mundo está cego, espiritualmente falando. Então Saulo de Tarso já era cego espiritualmente, agora ficou cego materialmente. Deus permitiu aquela situação exatamente para dar uma lição para ele. Ele que
todo-poderoso, perseguidor, com carta de recomendação das autoridades judaicas para prender aqueles que faziam parte do caminho, agora entrou completamente cego em Damasco, que era a capital da Síria naquele tempo. Agora é interessante, ele que vinha montado em um cavalo ou em um camelo, agora entrou na cidade guiado, puxado pelas mãos. Está vendo só como é que Deus faz com os valentões? Não adianta. Diante de Deus, amigo, nós não somos absolutamente nada. Preste bem atenção. O que aconteceu com Saulo de Tarso está acontecendo com muita gente. A maioria do povo brasileiro está completamente cega e espiritualmente. Mas a partir de hoje, você só vai continuar cego espiritualmente se você quiser, porque o Senhor Jesus está pronto para abrir os seus olhos espirituais, desde que você tenha hoje um encontro com Ele. Amém? E vamos agora para o segundo tópico da mensagem. A revelação de Deus a Saulo. Texto bíblico. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Glória a Deus. É impressionante este nosso Deus. Ele fez algo que só ele pode fazer. Saulo não conhecia Ananias e nem Ananias conhecia Saulo. Ananias somente sabia das más notícias vindas de Jerusalém. Damasco estava aguardando Saulo, porque a notícia correu: olha, Saulo de Tarso, aquele que estava sendo cúmplice na morte de Estevão, grande perseguidor, ele vai chegar à cidade para levar preso todas as pessoas que tiverem a coragem de declarar: eu faço parte deste caminho. Pois é. Então Deus, ao mesmo tempo, isto é, concomitantemente, revelou a situação de Saulo de Tarso. E o que é mais importante, amigo, é que Deus deu o nome da rua, Rua Direita. Não diz o número, porque eu acho que naquele tempo as casas não eram numeradas como hoje. Mas a rua foi dita, ele está lá na Rua Direita. E disse até a casa de quem? De quem era a casa, pastora? Na casa de Judas. Na casa de Judas. Então, esse detalhe é importante, amigo, porque Deus sabe o teu nome. Deus sabe a data do teu nascimento e até o dia da tua morte ele sabe. Como ele sabe também o dia da minha morte, o dia da morte de todos nós, Deus sabe. Então, Deus sabe como é o teu nome. Deus sabe a rua que tu moras, Deus sabe o que tu pensas, Deus sabe se você está aceitando ou não esta mensagem. E impressionante que ao mesmo tempo ele revelou para o próprio Saulo, que estava cego. Deus disse: olha, vai entrar aqui um homem, o nome dele é Ananias, e ele vem para impor as mãos sobre ti e tu vais ficar curado. Deus fez isso, amigo, porque Deus é Deus. Ele não quer que você continue cego. Deus quer que você tenha os seus olhos espirituais abertos. Se você tem cegueira física, é outra história, porque Deus cura quem Ele quer. Pastor, Deus ainda não lhe curou, isso é com Ele, a hora que Ele quiser. Porque a minha fé em Deus independe
depende se ele vai me curar ou não, fisicamente falando. Porque a cura maior ele já fez em minha vida. Ele abriu os meus olhos espirituais, porque eu estava completamente cego, não obstante ser um religioso praticante, diga-se de passagem. Pois é, então, esse texto aqui mostra claramente que Deus não quer que você continue cego espiritualmente. Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Assim como Deus usou Ananias para aquele tempo, Deus está usando em suas mãos o projeto Ide e Pregai. Através do Evangelho, se você crê, os seus olhos serão abertos a partir de hoje, a partir de agora. É por isso que eu quero orar por você. Creia somente. Pai, em nome de Jesus eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta mensagem. Pai, por aquelas que estão crendo, eu te peço, abre os seus olhos espirituais, perdoando os seus pecados, registrando os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. Agora nós vamos orar pelo Brasil. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, você é povo de Deus? Então essa palavra é para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você faz parte do caminho? Então está aqui a regra. Se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Tem muita gente que faz parte do povo de Deus, mas que precisa se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a cegueira espiritual do nosso Brasil. É por isso que eu vou orar agora pela nossa querida nação. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais do povo brasileiro. Paizinho, o Senhor sabe que a maioria desta nação está completamente cega. Mas assim como o Senhor abriu os olhos espirituais de Saulo de Tarso, mudando inclusive o nome dele, assim também, Paizinho, abre a visão desta nação, para que todos a partir de hoje passem a caminhar na direção do bem, na direção da salvação eterna. É o que eu te peço pela fé e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe este vídeo, esta mensagem com o maior número de pessoas que vocês puderem. Faça isso para a glória de Deus. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele que tem todo o poder nos céus e na terra e que deseja abrir os olhos espirituais de todo o Brasil, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia!